Meus amigos do canal Wellington Campos FC, daqui a pouquinho vou trazê-lo, doutor Roberto Duque Estrada. Hoje é o doutor Roberto, que estou no escritório dele aqui no centro do Rio de Janeiro, é vizinho nosso da Super Rádio Tupi, mas vamos falar de Vasco, né? Porque ele saca muito de Vasco, ele está no conselho da SAF do Vasco, e como vai ser esse novo Vasco, Clube de Regatas Vasco da Gama, com o futebol sendo tocado como empresa. E aí, o basquete, o remo, que é estatutário, a natação, os esportes olímpicos, né, a parte social do Vasco. E aí, como fica? Vamos ver, muitas reuniões estão acontecendo. Mas antes eu peço para você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC. Dr. Roberto Duque Estrada já está lá, já se inscreveu. Ele vê as matérias, dá like, ele sugere nos grupos de amigos, né, para também acompanhar o nosso trabalho. E estamos aqui, né, para trazer informações do Clube de Regatas Vasco da Gama e da Vasco SAF também, que afinal de contas o Vasco sempre será um time de massa, time imortal. Pode ser assim? Então eu volto depois dela, a vinheta. Meus amigos, então vamos lá. Dr. Roberto Duque Estrada, comigo aqui, ele que é o segundo vice-presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama e faz parte do Conselho Executivo? Conselho de Administração. Administração. Conselho de Administração. Estava faltando uma palavrinha, não estava batendo. Está tudo bem, doutor Roberto? Tudo certo, Wellington. Boa noite para você, boa noite aos amigos do seu canal. Acho que a gente tem um excelente canal, um excelente veículo que é o seu, para o torcedor vascaíno, para o interessado no futebol em geral, se atualizar e saber do que há de melhor, o que está acontecendo no futebol no Brasil e no mundo. Que bom. Agradeço o seu apoio, o seu carinho, o senhor que, sem dúvida, puxou o nosso canal para as coisas vascaínas, né? Milhares e milhares de visualizações e deu, né, uma subida, um up. Eu tenho que agradecer muito ao Clube de Regatas Vasco da Gama, à sua torcida e a credibilidade que dão ao nosso trabalho também. O senhor também está preocupado com esses 9 jogos, está esperando aí uma boa reação do time, uma boa vitória contra o Náutico, não pode ser diferente. O Wellington não pode ser diferente, definitivamente. Não é? A gente, obviamente, aqui fala como torcedor, né? E como torcedor eu venho entendendo que o time tem se apresentado muito bem em São Januário, a gente tem estado confortável na nossa casa e temos feito os resultados, né? Lamentavelmente, tivemos partidas fora, difíceis, como foi o caso do Grêmio e do Bahia, que nós saímos na frente e, por infelicidade, acabamos tomando gols que fizeram as partidas virarem. Enfim, agora o que a gente tem perdeu um muito... jogo para o Brusque que não era para perder. Perdeu um jogo que não era para perder. Eu No estava mínimo lá, empatar. no mínimo empatar. Você sabe que o presidente do Brusque, o filho do presidente do Brusque, que é o presidente do futebol, são todos vascaínos. Em Brusque a gente até manda aqui uma saudação ao grande Marcolan, que fez uma festa lindíssima lá em Brusque, reuniu todas as capitanias. Você sabe que das 8 capitanias que nós temos do Vasco no Brasil, 4 são em Santa Catarina. Aliás, Santa Eu tenho Catarina... Brusque, Joinville, Blumenau e Vale do Itajaí. Mando um abraço grande aqui para todos os amigos de Santa Catarina, torcedores vascaínos. E tem uma caravana chegando aí para o jogo com o Náutico. É mesmo? Pelo menos uns 40 torcedores estão vindo de ônibus aí de Santa Catarina apoiar o Vasco. Aliás, eu acho que com esse apoio, Wellington, com esse apoio, com essa firmeza da nossa torcida, eu tenho confiança de que o time vai se apresentar bem e vamos começar aqui uma sequência muito positiva sob o comando do Jorginho. Porque se tiver um vascaíno fazendo aniversário, você quer dar um presente, dá uma calculadora com o escudinho do Vasco hoje. Isso é maldade, Wellington. Não é, porque se você ganhar os 5 jogos em casa, você faz 15 pontos, você tem 45, vai a 60. Então você fica muito perto, ou até um pouquinho a mais do que é necessário para subir. O negócio é subir. É fundamental. Não adianta ter SAF, não adianta ter dinheiro se não subir. É isso, doutor Roberto? Eu acho que assim, é óbvio que é fundamental subir para a gente ter um projeto que a gente possa utilizar os recursos que nós conseguimos numa negociação muito positiva na nossa visão para o futebol do Vasco, negociar que a 777 vai fazer esse investimento. Esse investimento tem que ser feito num time que vai jogar a Série A, não é?
É isso aí. Eu queria te perguntar inicialmente pela SAP, porque ela está montando a sua diretoria. Estão chegando profissionais, né? Chegou o Paulo Brax para o futebol, o Luiz Melo como CEO, né? Tem mais gente chegando para financeiro, para O direito, jurídico, né? o O jurídico. jurídico, aquela coisa toda. Eles vão montar a diretoria, o senhor faz parte, junto com o presidente Jorge Salgado, do Conselho de Administração, Isso. né? Só para você entender, quer dizer, dentro de uma sociedade anônima, que é a SAF, você tem um conselho de administração, que é um órgão, vamos dizer, que é de indicação dos acionistas, Uhum. né? Eu e o presidente Jorge Salgado somos de indicação do acionista Clube de Regatas Vasco da Gama, e os outros 5 membros são de indicação do acionista da empresa do Grupo 777. Esse conselho de administração é que vai definir a política geral da empresa, vai confirmar esses nomes que estão sendo indicados para a diretoria, assim, vai administrar em alto nível a companhia, enquanto que a diretoria administra no dia a dia, faz a gestão de dia a dia nos seus diversos departamentos. Então, Uhum. assim, são 2 órgãos de administração da SAF, um é o conselho e o outro é a diretoria. Mas existe o Clube de Regatas Vasco da Gama, e o presidente Jorge Salgado, o senhor, junto com o próprio Carlos Roberto Osório, são os mandatários, né? Além Uhum. dos demais diretores e conselheiros também. Há uma necessidade da reforma do estatuto, por quê? Sim, isso, como a gente já vinha comentando, desde todo esse processo de SAF, o próximo passo, que está combinado com o presidente Carlos Fonseca, né, o presidente do Conselho Deliberativo, e o vice-presidente Renato Brito Neto, que trabalhou muito Uhum. comigo antes dessa questão da SAF, num projeto de reforma de estatuto, junto com uma comissão que foi formada, porque a gente já sentia que o Estatuto do Vasco precisava ser reformado. Quer dizer, já houve várias tentativas de reforma que não foram bem sucedidas ao longo do tempo, e agora a gente tem que fazer uma reforma que ela é mais profunda, Uhum. porque ela tem que refletir uma nova realidade do clube, né? Um clube mais enxuto, porque sai o futebol, né? Que é o maior centro de receitas, mas também é o maior centro de despesas do clube, para a gente ter um clube que será acionista da empresa que vai gerir o futebol. Então tem que ter uma inteligência nesse clube que saiba olhar para dentro dessa empresa, que saiba fazer essa gestão, saiba ter uma posição bastante forte como acionista, porque nós temos 30% da SAF. Além da posição como acionista da SAF, a gente tem 2 outras funções, né, importantíssimas no clube. Uma são os esportes olímpicos, amadores, que a gente tem o remo, que é estatutário, a gente tem uma tradição enorme no basquete, futebol de salão, Natação, natação, podemos ir para o vôlei, enfim, a gente tem atletismo, atletismo, quer né? dizer, a gente tem aí uma vasta gama de esportes que a gente vai buscar. O Vasco, o clube não tendo mais questões de dívidas fiscais, a gente vai estar apto a tirar certidões negativas, e essas certidões negativas vão, com certeza, nos habilitar à captação de recursos, de patrocínios, né, Hum. incentivados para poder investir nos esportes olímpicos, tal como fazem diversos clubes aqui no Brasil. Então, deixa eu te fazer uma pergunta que me ocorreu agora. Tem um patrocinador na camisa do Vasco SAF, né, do futebol. Uhum. Pode ter um outro patrocinador na camisa do basquete ou do Pode, remo, pode, pode. Pode, e né? essa receita de patrocínio é do Vasco. Essa é do Clube de Regatas Vasco da Será Gama. do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, Tá. eu te falando, a gente tem a posição como acionista, né? Tem a questão dos esportes olímpicos, e a gente tem uma terceira função, que é a função social do Vasco, né? Uhum. Nós temos uma sede belíssima aqui no Calabouço, aqui no centro da Sim, cidade, que a maravilhosa. gente já fez algum trabalho de renovação, e a tendência, a nossa expectativa é de melhorar essa sede ainda mais, para que o sócio do Vasco frequente, participe, organize eventos, festas. Estamos com alguns projetos na Lagoa. Queria mandar aqui um grande abraço ao Zé Colmeia e Ô, à Zé turma Colmeia, dele, que realmente eles têm feito um trabalho belíssimo muito, ali. Eu muito. tive na reunião do Conselho Deliberativo, é, no aniversário do Vasco. A gente fez, o presidente Salgado levou todos nós aí para conhecermos o resultado dessas obras, desse trabalho voluntário que o Zé Comé tem liderado, e a gente está com uma sede belíssima. Uhum. Agora mesmo vamos fazer uma impermeabilização enorme lá no teto, lá na Sim. parte de cima, e eu acho que a gente vai poder E ó, explorar e ó, comercialmente melhor aquele espaço. o vestiário, não só dos atletas, mas dos funcionários,
ganharam um chuveiro, meu amigo, e eu nunca tinha visto aquele chuveiro. Foram doados por torcedores anônimos do Vasco da Gama. É um chuveiro caríssimo. E, olha, se eu tomar um banho num chuveiro daquele ali, eu vou perder uns 10 anos de vida, assim, vou ficar 10 anos mais jovem. E quero também agradecer em nome do Vasco, ninguém me pediu, mas em nome do Zé Comé, a subprefeitura da Lagoa, né, ali da Zona Sul, que tem Tá dado... todo o apoio, todo o Estão apoio. colocando um Canteiro? pardal ali em Pardal. frente à sede. Por quê? Para que os remadores, para que as pessoas... Porque aquilo não atende só o Vasco, atende também os moradores. Certo, sem dúvida. E possa atravessar com segurança, né, porque às vezes a moçada avança ali o sinal, né, e corre o risco de atropelar um atleta, uma pessoa de idade, uma criança. Também vai ter uma parte de quase que de diversão, de lazer do outro lado, perto da lagoa também, que está sendo feito com a ajuda da prefeitura. A gente fez um canteiro tão bonito ali, com a Cruz de Malta. Sim. Né? E, eu acho assim, se vocês querem saber, Wellington, assim, o que me sensibiliza e emociona muito o presidente Jorge Salgado, é essa capacidade de mobilização que os nossos sócios tiveram para, voluntariamente, ninguém quer aparecer, ninguém faz isso com qualquer, buscando qualquer dividendo eleitoral, seja lá o que for. A gente está buscando ali dar provas de amor pelo nosso clube, cada um fazendo da forma que pode. Tanto que tem ali pessoas que vão e dão o dinheiro, tem pessoas que dão o material, e tem pessoas que vão lá simplesmente trabalhar, que vão pintar as paredes, dar o serviço, fazer as reformas, e tudo isso realmente tem feito da nossa sede da Lagoa voltar a ser um primor que ela sempre deveria ter sido. Eu estou devendo uma live, uma matéria com o meu amigo Zé Comé, mostrando essas obras lá da Lagoa Rodrigo de Freitas, que eu conheço bastante e acompanho bem. Qual o custo do Vasco da Gama hoje? Clube de Regatas Vasco da Gama sem o futebol? A gente está trabalhando justamente nisso, Wellington. Está tendo uma auditoria? Não, a gente encomendou um trabalho em paralelo a uma empresa de auditoria, a Ernst Young, que fizesse revisse, né, a nossa estrutura de pessoal, né, já pós-SAF, já sem o futebol, com aqueles departamentos que ficam no Vasco, né, que o custo é do Vasco. Lembrando que tem alguns departamentos que o Vasco paga e depois é ressarcido, por exemplo, como o caso da escola. Né? Então, a gente está trabalhando nesse momento justamente nisso, para que o presidente Jorge Salgado, passando agora o final do campeonato, entre os meses de novembro e dezembro, a gente vai ter uma imersão administrativa para a gente revisitar isso e adequar, né, a estrutura do Vasco ao seu novo tamanho e ao seu novo perfil, sendo certo que essa estrutura depois poderá ir crescendo à medida que esses esportes novos forem sendo feitos. Quer dizer, tudo isso é um projeto de longo prazo. A gente tem que se organizar para se adequar, se redimensionar a essa nova realidade. Né? E o basquete, para a gente fechar, doutor Roberto Duque Estrada, de repente pode ter novidade aí para... Pode ter novidade aí para o ano. Né? E novidade boa. Boa, muito boa. Vamos guardar isso aí para o nosso vice-presidente Marcel, de Esportes Olímpicos. Depois você bate um papo com ele, que ele vai poder te trazer algumas palavrinhas sobre o basquete do Vasco. Se confirmar, torcedor vai de novo lotar os ginásios, porque vai vir para brigar, hein? Não é para disputar, não. Vasco, e sempre vi Vasco com grandes times de basquete também. Sempre foi uma paixão do vascaíno, não só o remo, não só o futebol, mas o basquete também. Então, Roberto, obrigado pelo seu carinho de sempre. Eu que agradeço, Wellington, como sempre, e sempre que eu puder estar aqui no seu canal, é sempre um prazer para mim. Muito obrigado. Minha gente, está gostando? Dá um like, se inscreva aí, Wellington Campos FC, é o nosso canal. Espalha para todo mundo, joinha, aquela coisa toda. E o doutor Roberto Duque Estrada, então, trazendo. O Vasco está se reestruturando no Clube de Regatas Vasco da Gama e torcendo também para que o futebol do Vasco conquiste novas vitórias o quanto antes. Temos aí 3 jogos importantíssimos na sequência: Náutico em casa, Cruzeiro quarta-feira lá em Belo Horizonte, e depois é o clássico com Londrina, hein? Depois tem um jogo com Londrina que é importantíssimo. O Vasco
de preferência, vencer esses 3 jogos, mas primeiro tem que vencer o Náutico. Não tem como vencer os 3 de uma vez, como diz o Jorginho, e eu concordo com ele. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau.